Olá amigos, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez na nossa série As Verdades Bíblicas. Mais uma vez é muito bom ter você aqui junto para nós partilhar a palavra de Deus. Você tem gostado dessas mensagens? Você tem compartilhado com outras pessoas? Você tem deixado um joinha para nos ajudar com o YouTube entregando para outras pessoas? É muito bom essa sua participação e assim essa mensagem ela vai chegando para mais e para mais pessoas. Nós estamos se aproximando do final da nossa série As Verdades Bíblicas e eu espero que você tenha tido um bom aproveito, um bom aprendizado através dessa mensagem e que seja a palavra de Deus lâmpada de luz para os nossos caminhos. Amém? Hoje nós temos um assunto muito interessante, muito legal. Um ministério para todos. Você sabe qual é o ministério que Deus pede para cada um de nós? Esse é o nosso assunto de hoje. Um ministério para todos. Eu vou falar uma coisa para você. Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como um missionário. Você não pode esquecer nesta mensagem desta frase. Até o final você vai entender que esse é um papel que Deus deseja para todo cristão que nasce no reino de Deus. Ser um missionário. É o seu desejo ser um missionário para o reino de Deus? Seria muito bom se você sentir esse desejo de ser um missionário para o reino de Deus. Não esquece, se você está chegando pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, o sininho, todas as notificações. Todas as quarta-feiras nós temos uma mensagem aqui com um tema interessante sobre a série As Verdades Bíblicas. E você que já está inscrito, muito obrigado. Continue compartilhando. Deixe o seu comentário que é importante para que outras pessoas venham ver essa mensagem também. Então vamos lá. Um ministério para todos é o tema da nossa mensagem de hoje. Olha só, todo verdadeiro cristão, ele nasce no reino de Deus como missionário. Ou seja, toda pessoa que foi salva, ela tem como seu primeiro impulso o desejo de salvar outra pessoa. Por isso, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Isso é importante para nós, isso é importante para você, que nasce no reino de Deus, que está chegando na comunidade cristã, que o seu desejo tem que ser salvar pessoas para Deus. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Ou seja, não só os pastores devem fazer isso ou ter esse papel. Isso não é só para os pastores. Isso é para todos os cristãos verdadeiros que nascem no reino de Deus. Ele tem que ter um papel, ele tem que exercer um papel de missionário no reino de Deus. É levar essa mensagem para outras pessoas. Ou seja, o Espírito Santo capacita. Mas você vai dizer que você não é capacitado para ser um missionário. Olha só, nós vamos ver nesse estudo que você pode ser capacitado dentre vários dons através do Espírito Santo, tá bom? Por isso é importante essa mensagem de hoje. Já diz assim, ó, o Espírito Santo ele capacita a todos os crentes, a fim de que, segundo os dons recebidos, tá vendo? Você vai ser capacitado pelo Espírito Santo, você vai receber um dom para você exercer, ou seja, todos os dons recebidos possam cumprir a sua parte no projeto missionário de Deus. Esse é o ensino da palavra de Deus, ou seja, meu amigo, minha amiga, você que nasce no reino de Deus, o Espírito Santo vai te capacitar com um dom para você desenvolver, para que você possa estar levando a mensagem do reino de Deus para outras pessoas. Amém? Por isso é muito bom que você tenha isso em mente dentro desse estudo de hoje. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus no capítulo 5 e o verso 13 e 14, a palavra de Deus vai dizer como eu e você devemos ser neste mundo que nós vivemos hoje. Olha só, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha o que diz o verso 14. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Você que nasce no reino de Deus, você é a luz do mundo, que Jesus está dizendo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, porque de longe você já avista. Outro detalhe importante, meus amigos, é que eu e você somos o sal da terra. Para que serve o sal? Quando você almoça, quando você tem uma comida bem preparada, você chega ali e você diz, poxa, o sal tá bom, né? A comida tá boa, você consegue discernir ali o sal bem dividido. Então, isso é para nós também. Nós somos o sal da terra, nós somos pessoas
que nós estamos aqui para ser percebido pelas pessoas. Por quê? Pelo seu testemunho, pelo que você é. Por que as pessoas falam de outras pessoas? Poxa, fulano é uma boa pessoa. Poxa, porque a pessoa dá um bom testemunho. Por isso nós somos considerados o sal da terra e a luz do mundo. O sal nos tempos bíblicos era valioso e servia como moeda. Tinha importância o sal naquela época. E por isso Jesus nos considera como o sal da terra. Hoje nós somos pessoas importantes para o reino de Deus, considerado como o sal da terra. A ilustração do sal fala sobre o nosso caráter. Por isso, como você é como cristão, onde você vive, onde você trabalha, na sua casa, enfim. Ou seja, a luz fala do nosso testemunho. Você, quando você é uma testemunha, você é um bom cristão, a sua luz brilha onde você está, você é diferente. Você consegue ser identificado de imediato pelo seu agir, pelo seu falar, pelo seu vestir, pelo seu comportamento. Então você se torna diferente neste local. Você se torna luz, né, no mundo onde você vive. É por isso que a Bíblia considera isso. Ou seja, todo crente convertido é convertido por Jesus e vai atuar como sal da terra ou como uma luz do mundo para fazer a diferença no mundo de pecado. É por isso que Jesus chamou a você, por isso que Jesus nos convida hoje para nós ser o sal e para nós ser a luz deste mundo. Sabe por quê, meus amigos? Através de você, através de mim, como bom testemunho, como verdadeiro cristão, pessoas vai ver em você e em mim algo que não é de nós, mas é pelo poder do Espírito Santo que nos transformou. E essas pessoas sentirão desejo também de ser a luz e de ser sal da terra neste mundo. Então, quando é que um crente se torna a luz no mundo? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Lá no livro de Atos, no capítulo 1 e o verso 8, nós vamos ver quando o cristão se torna a luz do mundo. Olha que beleza. Atos 1, verso 8 diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até aos confins do mundo. Olha que beleza, meus amigos. Quando que um crente ele vai ser a testemunha deste mundo? Olha só que maravilha. Quando que um crente se torna a luz do mundo? Quando ele receber o poder do Espírito Santo. Mas quando que ele vai receber o poder do Espírito Santo? Nós vamos falar aqui já nesse estudo. Mas você vai ver que tem um momento que o crente recebe o poder do Espírito Santo. Quando que vai ser? Já nós vamos chegar lá. Mas é importante você saber que todo crente ele foi comissionado por Cristo para pregar o Evangelho. É por isso que aqui em Atos, no capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus diz que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ei, crente, você está preparado para receber o poder do Espírito Santo? Você está preparado para ser uma testemunha de Jesus até os confins do mundo? Sabe o que significa? Aonde você mora. Onde existe crente, ele tem que ser testemunha de Jesus. Em qualquer lugar deste mundo, você tem que ser testemunha. Onde você vá, onde você for, aonde você estiver, você tem que ser uma testemunha de Jesus. Eu procuro a cada momento, aonde eu vou, em cada cidade, a cada estado, ser uma testemunha de Jesus. Por isso eu aceitei. Por isso eu aceitei o Evangelho de Deus, o Evangelho de salvação de Jesus. E ele falou, você receberá o poder do Espírito Santo. Você seria minha testemunha ao receber o poder do Espírito Santo. Ei, se você receber o poder do Espírito Santo, você tem que ser uma testemunha de Jesus. Você tem que testemunhar esse poder que Jesus se concedeu. Sabe por quê? É interessante notar que Jesus não prometeu que o crente seria um grande pregador ou um operador de milagre. Você está vendo aqui, né? Jesus não prometeu isso para mim nem para você, não. Um grande pregador ou uma pessoa que vai ser um operador de grandes milagres. Jesus não ofereceu isso. Jesus não ofereceu isso. Jesus falou que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minha testemunha. Minha testemunha. Jesus prometeu isso, né? Se eu recebesse o poder do Espírito Santo, eu seria uma testemunha de Jesus. Tanto em Jerusalém, foi para os discípulos, Samaria, foi ainda para os discípulos, e aos confins do mundo, aos confins da terra. Agora é para mim e para você. Nós não estamos em Jerusalém, nós não estamos em Samaria. Você está no seu país de origem, no seu estado, na sua cidade. Por isso que Jesus falou, até os confins da terra. Onde houver um cristão, um verdadeiro cristão, ele tem que ser uma testemunha de Jesus. Você consegue compreender isso? Qual é a dádiva do Espírito Santo? Aqueles que o aceitam. Qual é a dádiva? Vamos ver o que diz a palavra de Deus?
lá no livro de Gálatas. Gálatas no capítulo 5 e o verso 22, nós vamos ver qual é essa dádiva do Espírito Santo. Qual é, meus irmãos, a dádiva do Espírito Santo? Olha o que é que diz. Mas o fruto do Espírito é, olha aí, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Qual é a dádiva do Espírito Santo para mim e para você? Que nós sejamos pessoas humildes, longânimo, que tenham alegria, que tenham amor, que tenham domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Não há lei que impede de você ser alegre, de você ser feliz, de você ser manso, de você ser humilde, de você ter um domínio próprio, de você ser uma pessoa benigna. Então, meus amigos, olha aí qual é a dádiva do Espírito Santo. E você quer ver o que é que diz mais? 1 Coríntios no capítulo 12, veja o que é que diz. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Verso 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, para um é sabedoria, para outro é dada uma palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um verdade de línguas e a outros capacidade para interpretá-las. Mas um só, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Onde que nós vimos isso, meus amigos? Logo aqui no capítulo de Atos, quando o Espírito Santo foi descido sobre todos os apóstolos, e cada um teve o que ali? Um dom de profetizar, né? Na língua de outros países. Então o Espírito Santo ele capacita a você para dons diferentes. Um ele vai dar um dom para você falar, outro vai dar um dom para você discernir, a outro ele vai dar um dom de você pregar, a outro ele vai dar um dom de cantar, a outro ele vai dar um dom de profecia, aquele que é bom em profecias bíblicas, a outro ele vai dar um dom de você ser uma pessoa com discernimento, para decisão nas coisas. A cada um o Espírito Santo vai conceder um dom diferente, mas que no final todo é dado pelo mesmo Espírito. Para quê? Para edificar a casa de Deus. Isso é importante que eu e você tenha na nossa mente. Os dons espirituais são habilidades distribuídas pelo Espírito Santo a cada cristão desde os tempos do Antigo Testamento. Eles são ferramentas que Deus concede à igreja para fazer o quê? Avançar a obra de Deus. O intuito dos dons, meus amigos, é para que a obra de Deus seja avançada, para a edificação espiritual da igreja, dos crentes e para o crescimento do corpo de Cristo e a glória de Deus. É isso que serve os dons na igreja. Os dons espirituais tornam relevante o testemunho pessoal e capacita a igreja a evangelizar o mundo. Ou seja, reconhecendo a eficácia de dons espirituais. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele destacou. Ou seja, a respeito dos dons espirituais, não quer, irmão, que sejais ignorante. Ou seja, mas que tenha cada um discernimento. Cada um vai exercer o seu dom naquilo que você receber através do Espírito Santo, para a edificação da igreja, dos crentes e a pregação do evangelho ser pregada. É isso que é a dádiva do Espírito Santo para quem ele dá a cada um dom para ser executado. Quais são os dons de capacitação na igreja e os seus objetivos? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Efésios, no capítulo 4. Olha só o que diz o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e mestres. Ou seja, meus amigos, a cada um Deus capacitou um dom. E é por isso que o verso 7 falou, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativos cativeiro, e concedeu os dons aos homens. Olha, meus amigos, a cada um Deus concedeu um dom. Eu não sei qual é o seu dom. Eu estou descobrindo o meu dom, que a cada vídeo que eu faço aqui,
eu entendo que Deus está me capacitando nisso. Então você tem um dom. Se você não descobriu o seu dom ainda, ore a Deus, peça ao Espírito Santo para que você possa ter discernimento, o que é que o Espírito Santo está te dando, o que é que você pode fazer. Para quê, irmão? Para que a mensagem de Deus seja pregada, ela seja levada para outras pessoas. Olha só, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, o objetivo é aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de Jesus, para o desempenho de seus serviços e edificação do corpo de Cristo. Esse é o objetivo, para a edificação do seu serviço e edificação do corpo de Cristo Jesus. É para isso que serve os dons, é para isso que servem os dons e os seus objetivos na igreja. Paulo destaca os dons ministeriais que os membros do corpo de Cristo desenvolvem, capacitando-os a exercer um ministério específico. As Escrituras que declara que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Aí não tem como eu e você entender que a igreja tem que ter dons diferentes, que nós devemos desenvolver cada um do seu jeito. Não, 1 Coríntios 12:5 diz que mas o Senhor é o mesmo de todos que exercem os seus dons, porque é o Espírito Santo que capacita cada um de nós na igreja. É muito importante isso. Qual é o dom que Deus considera mais importante? De acordo com 1 Coríntios 13:1, você sabe qual é o dom que Deus considera mais importante? Vamos ver então qual é o dom que Deus considera mais importante na palavra de Deus. Veja só. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui você consegue entender qual é o dom que Deus considera mais importante entre todos. Primeiramente, o amor. E veja o que diz o verso 13 então. Verso 13 diz assim, ó: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor deste é o maior. Meu amigo, qual é o maior dom que Deus considera na Bíblia? O amor. Se você não tiver amor, nada dos seus dons vale a pena. Mas você pode ser o pregador mais extraordinário que exista. Você pode ser a pessoa mais importante que seja dentro do ministério de Deus. Mas se seu ministério não tiver amor, nada vale. É por isso que a palavra de Deus falou logo no início de 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale em línguas, ainda que eu tenha o dom de profetizar, de conhecer seus mistérios sobre a ciência, se eu não tiver amor pelo que eu faço, isso não vale de nada. Então, ainda que eu fale e distribua todos os meus bens, dê aos pobres tudo que eu tenho, se não for por amor, nada disso vale a pena. Por isso a Bíblia Deus considera o maior dos dons, o mais importante é o amor. Se eu tiver amor, qualquer coisa que eu exerça como parte do meu dom, ele vai ser aproveitoso, ou ele vai ser bem aproveitado para a obra de Deus, para o Evangelho ser pregado e para a edificação da igreja, meus amigos. Por isso é muito importante. O amor, ele é retratado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Ele está acima dos valores humanos. Encontramos ali um amor que tudo sofre, tudo crê e tudo espera e tudo suporta. O verdadeiro amor, ele não age em interesse próprio e está acima do egoísmo, da vaidade humana, do seu preconceito. Está acima de tudo, meus amigos, o amor. Somente quem verdadeiramente ama é capaz de renunciar ao seu próprio interesse para priorizar a necessidade do próximo, cumprindo em sua vida o que está escrito em Filipenses 2:3, que diz assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí você vai fazer tudo por humildade, tudo por amor, porque você está vivendo o amor vivíssimo, que é o amor de Deus na sua vida. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Considerar os outros superiores a si mesmo é priorizar a necessidade do próximo. É você não querer ser melhor do que seu próximo, eu não ser melhor do que você, mas colocando a sua própria necessidade em segundo plano. Isso é amor. Coloque a sua necessidade em segundo plano.
Tenha amor pelo seu próximo, pelo seu irmão, pela sua família. E você vai entender que você está tendo amor pela pessoa. Você está em segundo plano, porque você deseja amar as pessoas, cuidar das pessoas. Isso é importante, né, para mim e para você. E o que Deus espera de mim quando descubro meus dons? O que Deus espera de mim? Sabe o que Deus espera de mim? Olha só, 1 Timóteo, olha o que diz 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 14. O que Deus espera de mim e de você quando você descobre os seus dons. O que Deus espera de mim quando descubro meus dons? É que não faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Você não pode ser negligente. Você canta, você sabe orar bem. Você não pode ser negligente com o seu dom. Você prega bem, por que você parou de pregar? Se é um dom que Deus te deu, você está negligenciando aquele que Deus te deu? Cuidado, meus amigos, muito cuidado. A descoberta e utilização dos dons espirituais promove o fortalecimento espiritual para você e traz alegria e paz e mantém o crente prosperando para a volta de Cristo, protege contra os ataques do inimigo, desenvolve maturidade e promove o crescimento da igreja. Não é só para você, meus amigos. Olha que beleza, quando você exerce aquele dom que Deus te deu, isso serve para te fortalecer, te manter firme, fortalecido na fé, na pregação, da mensagem, da volta de Jesus. E você edifica a igreja com seus dons. Você quando canta bem, você quando ora bem, você quando louva bem, você quando você é bom recepcionista. A igreja, né, quando você vai dizer, cheguei em tal igreja, fui bem recebido, lá o irmão orou bem, lá o irmão cantou bem, lá teve uma boa pregação. Meus amigos, você edifica a igreja. Olha aí o que Deus quer fazer com você. Deus quer que você seja uma pessoa que esteja no crescimento espiritual, tanto faz para você como da igreja. Você tem um ministério para ser cumprido, para ser desenvolvido. Ou seja, Deus espera que você desenvolva o seu dom, o seu talento que Deus te capacita. Não negligencie aquilo que Deus te deu. Deus te deu porque Deus sabia que você era capaz de exercer isso. Isso é importante na nossa vida cristã. Para nós terminar a nossa mensagem, qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Qual é a missão que nós recebemos de Jesus hoje? Você sabe qual é a missão? Agora nós vamos saber qual é a missão que Jesus nos concede hoje para todo cristão que nasce no reino de Deus. Olha o que é que diz Mateus, no capítulo 28. Olha aí a missão que Deus tem para mim e para você. Diz assim, ó, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é a missão que Deus tem para mim? Qual é a missão que Deus tem para você? Você sabe agora. Você aceitou estar no reino de Deus? Você aceitou a fazer parte daqueles que vai levar o evangelho para Cristo Jesus? Então é isso que Deus quer de mim e para você. É essa a missão que Deus quer para mim, essa é a missão que Deus quer para nós, e ir para todo mundo levar a mensagem. Você vai pregar a mensagem de Deus. Quem crê e foi batizado vai ser salvo, meus amigos. Sabe qual é a sua missão? Ensinando a guardar todas as coisas. A sua missão é ensinar a Bíblia para outras pessoas, a guardar os mandamentos de Deus, a pregar sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre a volta de Jesus, sobre fé, sobre arrependimento, sobre confessar os nossos pecados. Você precisa pregar isso. Você precisa pregar sobre a igreja verdadeira. Você precisa pregar sobre a origem do mal, como o mal surgiu. Você precisa pregar como Deus criou o mundo, como o mundo foi criado. Você precisa pregar sobre Jesus. Você precisa pregar as profecias bíblicas. É isso que Deus quer que você faça como pessoas que vivem no reino de Deus. Essa é a missão que Deus deu para mim e para você. Você está disposto a cumprir essa missão? Que Deus te abençoe. Você está disposto a cumprir essa missão? Que Deus te abençoe. Que você possa aceitar essa missão e você possa ir por todo mundo e levar essa mensagem de esperança, de salvação para outras pessoas. Amém? Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque nós entendemos que o Senhor tem um ministério que é para todos aqueles que nascem no Teu reino. Que o Senhor abençoe neste momento a cada amigo, a cada irmão, a cada pessoa que vem assistir essa mensagem, alguém que esteja passando por aqui e veja essa mensagem por acaso, que essa mensagem possa fazer diferença na vida de cada um de nós. E que seja pelo poder do Teu Santo Espírito que nós venhamos aceitar essa missão que o Senhor quer dar para cada um de nós. E que nós possamos verdadeiramente nascer
como um verdadeiro missionário para o reino do Senhor. Por isso, nós ficamos muito gratos pela oportunidade de, mais uma vez, trazer essa mensagem de esperança e de salvação para a vida de outras pessoas. Nos oramos muito agradecidos no nome de Jesus. Amém.